Eu vou parar aqui porque eu não me lembro se é o Pedro ou o Paulo que é o monarquista. Canal Trolendo apresenta Especial Machado de Assis. Olá! Hoje o nosso livro escolhido para o Especial Machado de Assis é um livro pouco lido, mas ele é muito interessante, principalmente no momento político que nós estamos vivendo. O livro em questão é Esaú e Jacó. O Machado de Assis, ele gosta muito da questão intertextual. O que é isso? Pegar outros textos para servir de base para o novo texto. E aí o Machado faz uma intertextualidade com o livro dos livros. Ele faz uma intertextualidade com a Bíblia. E aí, nesse caso, é a história dos filhos de Rebeca, que está em Gênesis, dos gêmeos Esaú e Jacó. A Rebeca tem uma predileção por Jacó e isso revolta muito o irmão Esaú. Machado de Assis se baseia nessa história de conflito entre os irmãos gêmeos e cria Pedro e Paulo. Nós vamos ter aí irmãos que são antagonistas desde o ventre dessa mãe. Quando a Natividade ela sabe que está grávida e ela sente um turbilhão na sua barriga, parece que os fetos ali estão se matando dentro da barriga, ela fala para a irmã e a irmã leva para uma cabocla que via assim meio que cartomante, para que ela soubesse o futuro dessas crianças. E a cabocla diz o seguinte para ela: olha, vão ser grandes homens. Vão ser homens de influência, vão ter sucesso, mas nunca vão ser amigos. E isso incomoda essa mãe. Essa mãe sai dali meio atormentada, conta para o marido, e o marido disse: não, a gente vai procurar outra opinião. Vocês vão me perguntar, mas opinião médica? Não, a opinião espírita. O marido vai até um centro espírita e pergunta para uma das entidades se esses meninos seriam mesmo inimigos. E a resposta é: serão inimigos mortais. E aí, como não tinha jeito, foram à igreja, né, e rezam pelo futuro dos gêmeos. Só para alertá-los que Machado faz muito essa crítica do cientificismo da fé. Ele vai trabalhar muito uma crítica, a gente sabe pelo conto A Cartomante, pelo conto O Espelho, essa questão da alma envolvida em experiências sobrenaturais. E nasce esses gêmeos, Pedro e Paulo, e desde pequenininho eles vão se mostrar inimigos assim. Um gosta do verde, outro gosta do amarelo. Um gosta do branco, outro gosta da cor preta. E aí eles crescem. E vem aí a grande tacada de Machado de Assis. Como é um romance de 1904, nós vamos ter uma crítica à nova república. Eu vou ter um dos gêmeos que é republicano e outro gêmeo que é monarquista. Nesse contexto, entra um fator decisivo, aquilo que vai assim provocar um grande problema na obra. Eles conhecem Flora. Flora, uma moça muito frágil, mas não muito bonita, mas muito atraente. E o que vai acontecer? Os dois vão se apaixonar pela mesma mulher. Entra em campo um conselheiro, aquele que desde o início, quando os gêmeos eram pequenininhos, ajudava o casal a criar essas crianças, que é o famoso conselheiro Aires, que inclusive tem uma obra com esse nome. O conselheiro começa então a conversar com os gêmeos, que são irredutíveis: eu vou me casar com Flora, os dois. E aí entra uma questão que eu acho muito interessante. Flora se apaixona pelos dois. Ela se apaixona pelo lado impulsivo, né, de Pedro, pela tranquilidade das palavras de Paulo, e ela enlouquece, pessoal. No século XIX, uma mulher apaixonada por dois homens, cujo conselho é largue mão, você tem que escolher um só, ela vai para a casa do conselheiro Aires, e a irmã dele, a Rita, começa a dar conselhos e ela fica enlouquecida e acaba morrendo. A partir daí, os gêmeos dão uma trégua nas brigas. Mas passado algum tempo, né, combinam quem vai no cemitério lá para não se encontrarem, a mãe adoece. E antes de morrer, ela diz assim: eu preciso
que perante o meu leito de morte, vocês façam as pazes. E eles, olhando assim, né, pelo bem da mãe, forjam essa paz, né, selada essa paz, e a Natividade acaba morrendo e passado algum tempo após a morte da mãe, esses gêmeos continuam brigando. Essa metáfora dos gêmeos, elas têm a ver com os pensamentos diversos na política nacional. Um embate de ideias no campo de uma república que recém começava. Machado de Assis, muitos acham que ele se aliena diante dos problemas sociais do século XIX, mas não é assim. O Machado ele é muito sutil, ele trabalha nas entrelinhas, ele trabalha na metáfora bem elaborada. Então Pedro e Paulo são as representações das novas ideias acerca da política num cenário de um século XX que se iniciava. Aqueles que optavam pelo conservadorismo e outros que acreditavam que a mudança viria do ativismo, que viria do pensamento acerca da desigualdade social. Um livro atualíssimo que eu tenho certeza que o ano que vem vai estar na lista de muitos vestibulares por aí. Até a próxima, pessoal. Se inscrevam no nosso canal.